a história da Ucrânia e a Rússia. Você conhece a história desses dois grandes povos? Nesse vídeo você vai conhecer um pouco sobre as origens do que estamos vivenciando hoje na Ucrânia. O primeiro grande estado eslavo oriental se constituiu no território que hoje é a Ucrânia, ou que se deu por volta do século IX da Era Comum. Ele é conhecido como Kiev Rus. Foi esse grande estado medieval que deu origem à Ucrânia e à Rússia, cuja capital atual, Moscou, surgiu no século XII. É por causa desse passado compartilhado que o presidente russo Vladimir Putin afirma que os russos e ucranianos são um povo só. O enfraquecimento desse território teve início com as invasões estrangeiras, mais precisamente com o avanço do Império Mongol, no século XIII, quando o território se dividiu. No final do século XIV, o território acabou sendo dividido entre o Grão-Principado de Moscou e o Grão-Ducado de Lituânia, que mais tarde se juntou à Polônia. Kiev e as áreas adjacentes ficaram sob o domínio da comunidade polaca-lituana, o que deixou a região oeste da Ucrânia mais exposta à influência ocidental. Mas a Ucrânia volta a fazer parte da União Soviética em 1920, tem seu território controlado pelos comunistas que usavam o fato de o solo ucraniano ser muito fértil. A história ucraniana na década de 1930 ficou marcada pelo Holodomor, palavra ucraniana que designa a morte pela fome. Essa palavra foi usada para o genocídio que ocorreu na Ucrânia entre os anos de 1931 e 1933, quando milhões de ucranianos morreram por inanição. Essa morte por inanição foi devida ao comunismo soviético, que era liderado por Stalin. Stalin, um político soviético, líder da União das Repúblicas Socialistas entre os anos de 1924 e 1953. Este implantou o regime socialista, mais tarde batizado de stalinismo. A partir de 1929, deu-se início a uma ferrenha estipulação de metas de produção de cereais, destinados ao poder central soviético, que passaram a ser exigidas dos camponeses da Ucrânia. A rigidez era tão grande que esses camponeses só conseguiriam atender a demanda se deixassem de consumir sua parte do que era produzido, isto é, só se passassem fome de fato. Tudo passou a ser de propriedade do governo. Muitas pessoas foram presas e condenadas a trabalhos forçados. Progressivamente, a morte se acentuava na Ucrânia. Entre os anos de 1931 e 1933, o número de mortos era tão grande que os cadáveres se espalhavam pelas ruas e pelos campos. Pouco tempo depois, o país sofreu uma enorme devastação com os eventos decorrentes da Segunda Grande Guerra. A ocupação do exército nazista de origem alemã, ocasionando mais uma vez a morte de milhares de ucranianos. Ainda no século XX, sob o governo soviético, outro trágico evento teve lugar na Ucrânia. O acidente de Chernobyl, um reator de usina nuclear de Chernobyl, localizada no norte do país, explodiu na madrugada do dia 26 de abril de 1986, lançando material radioativo no ar. As correntes carregaram essas partículas para diversas outras localidades, incluindo Belarus, país mais afetado, e Rússia. Milhares de pessoas morreram em decorrência da radiação, e a região onde se encontra o acidente se encontra inabitável até então. A Ucrânia finalmente se tornou um país independente no ano de 1991, e as disputas geopolíticas na região ocasionaram uma escalada de tensão muito grande entre Ucrânia e Rússia. Isto envolve ainda os Estados Unidos, devido ao diálogo entre a Ucrânia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, que tem despertado uma relação negativa da parte russa. Veja agora as causas do conflito entre Ucrânia e Rússia. Antes de falar do conflito atual, temos que lembrar da Guerra Fria. A Guerra Fria, um conflito político e ideológico entre União Soviética e Estados Unidos, durou vários e vários anos. De um lado, os Estados Unidos defendiam o capitalismo, a democracia e alguns princípios sobre liberdade. Do outro lado, a União Soviética defendia o fim da grande propriedade privada e a igualdade econômica entre as nações. Esta guerra durou até 1989, com a queda do Muro de Berlim.
Nesse mesmo contexto da Guerra Fria foi criada a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN é uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos que hoje reúne 30 países da região do Atlântico Norte. Foi criada em 1949, como já falei, durante a Guerra Fria. Essa aliança foi feita somente com países capitalistas. Em oposição a essa aliança nasceu o Pacto de Varsóvia, que tinha como objetivo liberdade e segurança aos membros políticos que pertenciam a esse bloco. Em 1991 ocorre o fim da União Soviética. Sem condições de acompanhar os avanços tecnológicos ocidentais e manter um nível de qualidade para a população, a União foi declinando lentamente e esse grande território que ocupava foi dividido em repúblicas independentes, entre elas Bielorrússia, Ucrânia, Estônia, Lituânia e Letônia. A partir de então, a Ucrânia voltou seus olhos para a Europa e seu interesse em ingressar na OTAN cresceu. Enquanto a Rússia, ainda fragilizada, tentava se recuperar e se fortalecer no cenário geopolítico mundial, a OTAN avançava e se expandia, influenciando regiões que até então eram totalmente influenciadas pela União Soviética. Membros que faziam parte da União Soviética passaram a ingressar na OTAN. Contudo, a Ucrânia, apesar de demonstrar interesse, ainda não fazia parte. Nos anos 2000, a Rússia começa a se estabelecer e então surge o importante chamado BRIC. Mais tarde tornando-se BRICS, com a inclusão da África do Sul, termo utilizado para designar o grupo de países de economia emergente, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Rússia começa a se fortalecer e o grande desejo do então presidente russo, Vladimir Putin, é que a Rússia seja grande, importante, influente e poderosa, não somente na Europa, como também na Ásia. Com o avanço da OTAN e de toda a filosofia ocidental indo em direção a leste, o combate da Rússia ao mundo ocidental começa então a surgir, visto que esse movimento de expansão da OTAN em direção ao leste da Europa é considerado hostil por Moscou. Em março de 2014, a Crimeia foi anexada à Rússia, uma outra região muito polêmica. Essa atitude, todavia, não foi legitimada e nem reconhecida pelo governo ucraniano, e muito menos foi reconhecida pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Mesmo assim, o território foi anexado à Rússia e os conflitos não foram de grande intensidade, uma vez que o governo ucraniano não possuía soldados e tropas em número suficiente para se opor à anexação e começar de fato uma rebelião. Após a anexação da Crimeia pela Rússia, outras regiões e cidades da Ucrânia manifestaram-se a favor de uma separação do país. A Rússia apoia rebeldes que lutam nessas áreas contra forças militares ucranianas e, em 21 de fevereiro de 2022, reconheceu oficialmente a independência de duas regiões separatistas da Ucrânia, Donetsk e Luhansk. Com o avanço da OTAN no leste europeu e as possibilidades da Ucrânia fazer parte deste grupo, o mundo ocidental torna-se uma ameaça para Putin. O presidente russo resolve então atacar a Ucrânia. No dia 24 de fevereiro de 2022, Putin anuncia que tropas russas estavam se movendo para a região ao leste da Ucrânia. E por que a Ucrânia? Por causa de seu passado compartilhado. O presidente russo Vladimir Putin afirma que russos e ucranianos são um povo, um único todo. A expansão da OTAN é encarada pela Rússia como uma ameaça militar. Para os russos, a Ucrânia é um território com o qual eles podem impedir o avanço de forças militares ocidentais. E diferente dos países bálticos, a Ucrânia historicamente tem seu território extremamente dividido em partes lestes, muito ligada à Rússia, e a metade é a fronteira com a Ucrânia e Rússia. Quando os russos foram atacados pelo oeste durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, foi o território da Ucrânia que os salvou. Inimigos tinham que percorrer mais de 1,6 mil quilômetros para chegar a Moscou. Foi a Ucrânia que salvou os russos de Napoleão. Portanto, se trata de uma zona de segurança que eles querem manter. Esse é um pequeno resumo sobre a história da Ucrânia e também desse início de guerra com Putin, da União Soviética, ex-União Soviética e Rússia na história contemporânea. Se você gostou desse resumo, deixe aqui o seu like e, claro, comente e se inscreva no canal.